Pra explicar o que eu penso de Ursos Sem Cursos, o filme, eu tenho que explicar a minha relação com o desenho do Cartoon Network chamado Dudu e Edu. Dudu e Edu é um dos desenhos que eu mais gosto da minha vida, talvez não só em desenhos, mas em todo o audiovisual. É uma animação completamente criativa, inovadora, que experimentava com estilos e tinha um senso de humor muito legal. Era sobre 3 amigos, todos eles se chamavam Eduardo, era o Dudu e o Edu. O Edu era o líder, ele era inescrupuloso, ele se aproveitava de quem fosse por pura ganância. O Du, ele era meio fora da realidade, ele vivia no próprio mundinho e ele era meio completamente bizarro. E o Dudu, ele era um jovem com interesses peculiares, ele era bem nerd, ele não tinha nenhuma habilidade social. A história era sobre esses 3 meninos que tinham muita dificuldade de se encaixar no grupo de crianças do bairro onde eles viviam. Quase todo o desenho é eles tentando se aproveitar deles, liderados pelo Edu, que tentava achar formas mirabolantes de aplicar golpe nas crianças e roubar o dinheiro deles para eles conseguirem gastar umas balas de caramelo que eram os negócios do tamanho de uma bola de basquete. Esse desenho era muito engraçado, ele tinha uma estética única, ele fazia com animação coisas que não estavam sendo feitas em lugar nenhum, e desde criança eu simplesmente adorava, era um dos meus favoritos, mesmo eu não sabendo exatamente descrever por que eu gostava tanto. Eu, quando era criança, não era capaz de perceber o quanto eu me identificava com os personagens, com a questão de não conseguir se encaixar dentre as pessoas normais, e era isso que os Dus faziam. Eles só tinham a eles mesmos para poder contar. Todos eles representavam, na verdade, aspectos da personalidade do criador, o Danny Antonucci, e eu via nesses 3 personagens um pouquinho de mim. Algumas coisas positivas, algumas nem tanto. E acho que essa, na minha vida, foi a primeira vez que um desenho me tocou nessa forma, mesmo que na época que estava acontecendo eu não percebesse, eu só vim a entender depois de refletir, depois de muito adulto. Pra mim, o Dudu Edu virou o meu ponto de referência pra qualquer tipo de história sobre pessoas excluídas. Em qualquer história que eu vejo sobre isso, de amigos que não conseguem se encaixar, eu penso, isso é Dudu Edu, só que X. Mas eu acho que, sem dúvida, o Dudu Edu dessa geração é o Urso Sem Curso. E não entendem errado, o Urso Sem Curso e o Dudu Edu são muito diferentes em tom, em tipo de humor, em assuntos que abordam. O Dudu Edu, ele é completamente pirado, ele é meio negativo, meio pessimista com a vida, com as pessoas, todo mundo é meio mal intencionado, não é um desenho muito positivo, enquanto o Urso Sem Curso, ele fala também de pessoas que estão à margem da sociedade, que são meio discriminados, que estão sozinhos no mundo, mas ele é muito mais fofo, ele é muito mais otimista, o humor, o conteúdo não é tão pesado. O desenho, ele fala sobre 3 irmãos, 3 ursos, que é o pardo, o panda e o polar, que moram juntos em São Francisco, numa floresta. E, bom, o pardo é o líder do grupo, ele é carismático, ele é orgulhoso, ele é confiante em si mesmo nos momentos que às vezes ele não deveria ter. E o panda, ele tem mais dificuldade de socializar, ele é mais otaku, ele vive no telefone, ele, na verdade, a coisa que ele mais quer é ter amigos em rede social, ganhar likes. E o polar, ele é o cara meio misterioso, que tem um monte de habilidades específicas e um pouco perturbadoras. Ele sabe manusear machado, ele é um super cozinheiro, ele sabe brigar e ele é de poucas palavras. Quando ele fala é raro. Dá pra ver a semelhança mais ou menos entre Dudu e Edu e esse desenho, só que a diferença do Urso Sem Curso é que no centro de tudo, o Urso Sem Curso é sobre a experiência de um imigrante. O criador da série, Daniel Chong, ele é um imigrante coreano nos Estados Unidos. Ele emigrou para os Estados Unidos criança
e ele viveu diversas dificuldades que todos os imigrantes vivem nos Estados Unidos. É um lugar que tem já vários preconceitos, várias injustiças sistêmicas contra esse tipo de pessoa, e isso acabou moldando as experiências dele de vida. E ele botou tudo isso no papel, tudo isso nesses 3 ursos. E a dificuldade que eles passam é a dificuldade de um imigrante, de uma forma bem mais branda, de uma forma metafórica, mas não menos honesto, não menos verdadeiro. E onde se mais vê isso é nos flashbacks que tem dos ursinhos. Os ursinhos, eles se conheceram quando crianças, e em diversos episódios você mostra a infância deles, como eles eram antes de conhecer e a jornada deles de achar um lar. E são os episódios mais perturbadores, os episódios mais deprimentes de tudo, porque é basicamente crianças vivendo situações de extrema pobreza. E eles tendo dificuldade de achar o que comer, eles vivendo em caixas na rua, eles sendo explorados por adultos para ganhar dinheiro. É uma coisa pesada. Mas ainda assim, no desenho, esses temas de imigração, de dificuldade de se integrar, ela é presente, mas ela é muito mais subtexto, ela é muito abaixo da superfície, enquanto você vê muito mais a parte divertida, a parte lúdica, a parte sem noção, doida. Até agora, porque nesse filme o que era subtexto vira o texto escancaradamente. No Urso Sem Curso filme, os ursos, eles novamente causam um problema, eles causam um desentendimento com a população da cidade de São Francisco, só que dessa vez foi a gota d'água, a população está cansada dos estragos que os ursos causaram e eles querem alguma mudança. E essa mudança vem com o agente Truta, que é um agente ambiental que ele está muito interessado em livrar a população dos ursos, com toda a intenção de expulsar eles da sociedade, deixando eles em reservas, enjaulados, sem nenhum direito. Ele incita toda a população a seguir o plano dele, e os ursos acabam sendo fugitivos da justiça. Eles roubam uma van e tentam fugir para o Canadá, que supostamente é mais acolhedor dos ursos. O Urso Sem Curso filme, ele segue na tradição de longas-metragens baseados em desenhos, que é pegar os conflitos da série que normalmente são resolvidos em um episódio e fazer deles uma coisa muito mais de proporções muito maiores. E nesse caso, eles pegam a relação dos ursos, como cada um dos ursos interage entre si, e eles colocam uma problemática de como eles vão sobreviver a essa situação extrema, sendo que eles já têm certa dificuldade em situações normais. Eles não têm uma relação perfeita, eles têm conflitos internos, e como é que essa situação que ele está agora vai complicar os conflitos internos. O filme, ele é um filme do Pardo. Pardo é o personagem principal, e a liderança dele, o aspecto dele que torna ele o líder, que torna ele o topo da escadinha de ursos em que eles sempre andam, é posta à prova nesse filme. E o drama principal é ver o Pardo, que antes ele levava a vida bem, sem pensar muito. Agora nesse filme, esse comportamento dele pode causar que toda a família dele seja presa. Então é um bom jeito de explorar uma forma mais séria coisas que já estão na série. É uma evolução muito boa, muito bem aplicada, de pegar conflitos da série e expandir em um novo formato. E é lógico, é um filme de Urso Sem Curso, tem o senso de humor de Urso Sem Curso, tem as interações, tem a fofura do Urso Sem Curso, tem muita comédia, tem sequências musicais, tem uma parte que eles encontram uma sociedade secreta de influenciadores animais, porque sim. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa sinopse é muito parecida com o filme que encerra o Dudu do Edu, que é o Todos contra os Dus, porque esses dois filmes são idênticos. A diferença entre o Todos contra os Dus e esse filme é porque esse filme, muito mais do que a série, ele aborda as questões de imigração, especificamente políticas anti-imigração.
Esse filme foi feito no auge da era Trump, em que você via cada vez mais os imigrantes nos Estados Unidos sendo perseguidos, sendo presos, tendo suas casas invadidas e colocadas em jaula. Esse filme foi feito em resposta a isso. O agente Truta é obviamente baseado no Trump e como ele instiga a população a ficar contra as minorias, a culpar os problemas neles. E obviamente esse filme foi feito para causar simpatia, você sentir, para mostrar o que esse povo sente na pele. Então esse filme ele tem uma necessidade de existir. Esse filme é importante, ele aceita a responsabilidade de mostrar uma realidade que precisa ser contada. E ele faz isso muito bem até um ponto em que ele vacila tão pesadamente que ele corre o risco de se sabotar totalmente. O filme, ele começa introduzindo um personagem novo, pelo menos eu acho que é novo, eu vi bastante da série, eu nunca vi ele, que é o policial Murphy. Ele desde o começo é amiguinho dos ursos. Ele tenta livrar a barra deles no começo, quando as pessoas começam a culpar eles e não dá certo. E ele fica sempre seguindo o agente Truta conforme ele vai perseguindo eles, para tentar aliviar os ursos sempre. A participação, na verdade, dos personagens secundários da série, a Chloe, a agente Tabes, Charlie, todas essas pessoas aparecem muito pouco, eles não fazem quase nada no filme. O único personagem além dos ursos e do Truta é o policial Murphy. Bom, e o que eu vou falar é um spoiler, mas é essencial para discutir o problema principal desse filme, que é, no final do filme, no clímax, quando todos os ursos foram separados, eles foram capturados, postos em jaula, e cabe ao Pardo salvar todos. Ele confronta o Truta de uma vez por todas e ele está prestes a perder até que o policial Murphy ele percebe que o Truta foi longe demais e toma o lado dos ursos e salva eles. E aí o filme acaba, os ursos são aceitos de volta pela sociedade, a crueldade do Truta é exposta e meio que vive felizes para sempre. Eu não acho que ser otimista nessa questão seja um problema. O final pode não ser 100% realista, mas eu não acho mal ter um final irreal. É uma história de esperança, de mostrar o que somos capazes de fazer, não necessariamente se limitar pela verdade nua e crua. Mas tem umas coisas que extrapolam e simplesmente parecem desonestas. A gente sabe que a perseguição de minorias, de imigrantes, é um projeto do Estado nos Estados Unidos e em qualquer lugar que persegue imigrantes. E isso é feito pelas instituições do país, do Estado. Então fazer um policial bonzinho que vai lá e salva os ursos do opressor é muito desonesto, é difícil, principalmente quando o filme saiu meses após os protestos do Black Lives Matter, que mostra de fato qual é o papel da polícia na repressão de grupos minoritários. Contar a história de imigrantes e ter como salvador a polícia beira a irresponsabilidade. E eu volto pro Dudu do Edu quando eu falo isso. O Dudu do Edu, depois de muito tempo, eu percebi o quanto era importante pra mim, pra eu entender a mim mesmo, pra eu refletir nesse desenho, nesses personagens e ver coisas que estavam presentes em mim. E no Urso Sem Curso isso é mais importante ainda, porque é sobre a experiência de ser imigrante, é sobre a experiência de ser perseguido, de não encaixar e ser constantemente lembrado que você não é igual a todo mundo. Esse tipo de história exige que você trate de forma responsável. E eu acho que pelo menos nesse quesito, o Urso Sem Curso, o filme, pisou na bola feio. Isso estraga o filme? Não necessariamente. Eu acho que no fim das contas é uma mensagem positiva, uma mensagem que vem do coração de todo mundo que está contando ela, mas também serve de exemplo de o tipo de sensibilidade que você tem que ter para contar essas histórias e as consequências que acabam tendo quando você ignora certos aspectos. Esse filme é bom, mas ele deixa um gosto meio amargo na boca. Eu não achava que justamente o filme do Urso Sem Curso ia
criar uma conversa tão pesada, mas cá estamos. É um filme ambicioso que acabou falhando em um aspecto até bastante importante, mas que os próximos aprendam com os erros desse e essas histórias que são muito importantes ser contadas sejam contadas da forma que elas merecem. Eu fui o Mascalenka, isso foi o Lars Kalenka, parte do canal Parcialmente Satisfatório. Se você gostou desses vídeos, eu juro que eu tenho coisas mais positivas, mais engraçadinhas. Espero que você se inscreva, que você dê uma curtida, que você compartilhe com os amigos, isso sempre ajuda e me motiva a sempre fazer mais. E, bom, feliz 2021. Até mais. Porque somos ursos, 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 ursos.